Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. O vídeo de hoje vem falar sobre os melhores filmes assistidos durante o mês de dezembro. Dezembro foi um mês bem tranquilo, assim, eu não assisti tantos filmes quanto eu gostaria, mas acho que fiz boas escolhas na maioria do mês, assim, e eu fico contente, assim, com esse meu top 5. Bom, sem mais delongas, começando então com o quinto lugar, que ficou o filme Cape Fear. Há tempo que eu queria assistir esse filme, então eu aproveitei que ele tava um pouquinho de saída da Netflix e assisti. Muito da minha vontade de assistir vem por ele ser um filme do Martin Scorsese, protagonizado pelo Robert De Niro, né? Então eu tava muito curiosa, assim, e o mais engraçado dele é que apesar de ele ser dirigido pelo Scorsese, ele me lembrou muito os filmes do Brian De Palma, principalmente Vestida pra Matar, né, ou Dublê de Corpo. Acho que ele tem uma vibe muito similar, principalmente a forma como o suspense é construído dentro da história. No filme, então, a gente acompanha um cara que ele é preso e em determinado momento, depois de 14 anos, ele é solto e ele decide ir atrás do seu advogado, né, que acabou mandando ele preso, né, que, enfim, não conseguiu tirar ele da cadeia e ele meio que começa a assediar esse cara, né, meio que cobrar ele de certa forma e a gente vai ali ao longo da história vendo o que vai acontecendo. Eu acho que esse filme te ganha muito pela curiosidade, assim. Ele é um filme que você não sabe muito bem quais que são as intenções aí desse personagem que foi preso, né, que é o Robert De Niro, e você fica a todo momento instigado pra saber o que é que ele quer desse advogado, o que é que ele vai fazer com esse cara, aonde que ele quer chegar, né. Ele é um filme bem intenso, assim, eu assisti ele numa tarde, foi um pouco intenso demais, talvez ele é um filme pra assistir mais à noite, mas ele te ganha por essa curiosidade, né, e ao mesmo tempo ele vai explorando a vida desse advogado, que apesar de ter uma vida que parece perfeita, ele tem muitos problemas, muitas questões, né? Com a esposa, com a filha, até mesmo com o trabalho dele. Então, ao mesmo tempo que ele vai tentando solucionar o que é que esse ex-preso quer dele, ele vai também meio que olhando para a própria vida dele, assim. Mas realmente é um filme mais de suspense, mais de ação e que a todo momento você tá com medo, assim, né? O personagem do Robert De Niro, ele tá meio que indo observando, ele vai aos poucos, ele tá toda hora meio que ali ao redor e isso vai te dando uma angústia, assim, porque a gente se coloca com muita facilidade no lugar do advogado, assim, né? A todo momento vendo o Robert De Niro não sabendo muito bem o que fazer e as coisas só vão aumentando de tamanho, a intensidade só vai aumentando. Enfim, é um filme muito legal que eu super recomendo pra quem gosta de filmes de suspense. Tem na Netflix, né, esse agora um original da Netflix, tá o filme Jay Kelly. Pra mim esse filme foi uma surpresa muito feliz, assim, desse mês. É um filme que eu tô há muito tempo querendo assistir. Ele foi pra Mostra de Cinema de São Paulo, mas infelizmente não consegui ingresso pra assistir, mas fico muito contente. Eu adorei o filme, ele conta a história desse ator interpretado pelo George Clooney, que é o Jay Kelly, que é um ator muito famoso, assim, né, e que tem suas questões com sua família, que não conseguiu dar tanta atenção para suas filhas, para suas esposas, e que agora se encontra mais velho num momento meio sentimental, meio se dando conta de que ele tá sozinho na vida e querendo voltar atrás, e querendo curar essas coisas do passado, né? Eu acho que é um filme que dá pra você tirar muitas coisas, assim, relacionadas a ele, né? Principalmente falando sobre trabalho, ambição, o quanto que você se doa nesses trabalhos e o quanto que isso realmente vale a pena, né? O quanto que você perde fazendo essas coisas. Porque, claro, ele é um ator muito bem consagrado, mas ele também não tem uma boa relação com as filhas dele, né? E, enfim, o George Clooney tá espetacular dentro do filme, acho que muito vale por conta dele. É um papel um tanto quanto diferente que eu estou acostumada de ver o ator, né? Geralmente são filmes mais de ação, mais cômicos, assim, e aqui é um filme que vai muito mais pra um drama conforto, eu descreveria dessa forma. E também temos o Adam Sandler, que faz o agente do personagem do George Clooney, que também tem uma trama meio parecida, assim, de muitas vezes colocar o seu trabalho em primeiro lugar, e nem sempre o trabalho, né, o George Clooney coloca ele em primeiro lugar, então também é um pouco disso. Eu acho que é um filme pra se reassistir em vários momentos. Eu gostei muito também, como ele é um filme que conta sobre a vida de um ator, ele traz um pouco dessa coisa dos bastidores de filmes, enfim, e eu adoro isso, né, eu sempre falo por aqui que é uma das coisas que eu mais gosto em filmes, então me conquistou bastante, assim, é uma história que eu fiquei pensando durante muito tempo, e eu acho que fala muito sobre isso, assim, sobre a vida e sobre o que vale a pena, sobre esses sacrifícios, sobre carreira, sobre relacionamentos, né, e que muitas vezes você tem que abrir mão de algumas coisas, né, e daí vai de você escolher o que é que tem que ser
essa coisa que você vai abrir a mão. E em terceiro lugar, uma comédia, mas uma comédia que eu achei extremamente divertida, que é o filme Eternidade, que tava nos cinemas recentemente. Talvez ele ainda esteja em alguns cinemas, mas eu acredito que ele é um filme que tem muitas chances de ir para um streaming, enfim. Esse filme conta a história de uma mulher que ela morre e ali, durante a morte, ela vai pra tipo um hotel ali no além, em que ela tem que decidir se ela quer passar a eternidade com o primeiro marido dela, que morreu jovem, que foi um grande amor, ou com o segundo marido dela, que viveu a vida inteira com ela, que teve filhos, enfim. Achei muito divertido o filme, protagonizado pela Elizabeth Olsen, o Miles Teller e o Callum Turner, e eu acho que os três estão excelentes no papel. É um filme super divertido e que ao mesmo tempo é muito emocional, né? Que fala dessa coisa dos relacionamentos, da vida, sobre o que cada uma dessas coisas representa, né? O que é o amor, e é pra ele ser fácil, é pra ele ser difícil, né? E é uma dúvida dura, né? Eternidade é muito tempo, né? Eu gostei muito do mundo que é criado, né? Que você tem esse além em que as pessoas decidem em qual eternidade que eles querem passar o restante da vida, né? Então tem uma que uma praia, tem um que é uma floresta, tem um que é um iate, tem um que é Paris nos anos 60. Eu acho muito interessante, assim, me gerou várias conversas além do filme, então isso é sempre muito legal. E é um filme que te engaja muito, assim, porque os personagens são realmente muito carismáticos, rendem cenas ótimas de comédia, e eu fiquei muito contente, assim, no final da história. Enfim, é um filme muito bonitinho, assim, que eu acho que super vale, então se em algum momento esse filme surgir nos streamings, eu super recomendo. Em segundo lugar, mais uma estreia de dezembro, que é o filme Sentimental Value. Esse é um dos grandes concorrentes de O Agente Secreto no Oscar, né, e nas outras premiações na categoria de filme internacional. E é um filme muito bonito. Eu acho que ele tem muitas relações com Jay Kelly. Acho que ele é um pouco mais dramático, né, enquanto Jay Kelly tem uns momentos mais cômicos, assim, mas que fala muito do relacionamento entre um pai distante e as suas duas filhas, né, e como essa ausência dele, os traumas familiares afetaram essas filhas, né, e até mesmo o próprio pai ao longo dos anos, né, como esses traumas familiares continuam durante gerações, mesmo muitas vezes não se falando sobre isso, né, como aquilo acaba ficando com você. E é um filme inteiro também que conta a história desse pai que tá produzindo um filme muito pessoal pra ele, em que ele escreve o papel da protagonista pensando na filha, e quer que a filha atue, e a filha não recusa, e meio que durante a história eles vão tentando se entender, por mais difícil que seja, e fala muito sobre essa falta de comunicação, né, que eles têm com o outro, como cada um deles não consegue entender, assim, uma coisa do outro. Enfim, é um filme super bonito, já tem crítica dele aqui no canal, então eu também não vou me alongar muito pra falar dele, mas realmente é um filme que vale muito a pena. E apesar dele falar sobre traumas familiares, eu achei ele um filme muito conforto, assim, de assistir. Eu poderia assistir mais 2 horas dele com muita tranquilidade, só pra ver esses personagens abrindo, né, esses traumas, tentando se curar, tentando rever essas questões. Enfim, é um filme bonito, é um filme gostoso de assistir, que, enfim, super recomendo. Em primeiríssimo lugar, um filme que me pegou de surpresa, eu quase não ouvi ninguém falando, é um filme, se não me engano, do ano passado, que se chama As Três Filhas. Como vocês podem ver, a temática de filhas, pais, é uma coisa que foi muito constante esse mês. E, nossa, eu achei esse filme muito lindo, assim, ele conta a história de um pai que tá quase morrendo e que aí as suas 3 filhas se juntam ali pra esses últimos momentos. O pai tá praticamente em estado vegetativo, né, tá com máquinas, não fica muito consciente muito tempo, e que essas filhas têm que, então, lidar tanto com a morte desse pai, mas também com as suas diferenças, assim, entre si. Esse é um filme que é mais drama, mas ele tem muito espaço pra comédia, o que é muito legal. As 3 atrizes estão sensacionais aqui dentro da história, inclusive tem a Elizabeth Olsen novamente. Acho que ele traz momentos muito bonitos, muito divertidos, que mostram essa diferença de convívio, de vida, de pensamentos, e como isso pode gerar um embate, e como cada uma delas sofre, lida com essas coisas de formas diferentes, assim. Ao contrário dos outros 2 filmes, né, esse daqui não fala exatamente de um pai distante, fala sobre um pai extremamente presente, né, mas sobre essa dificuldade que elas têm de se relacionar uma com a outra, de entender o lado da outra, de entender o que tá acontecendo e tal, e como cada uma delas tem personalidades extremamente diferentes e ao mesmo tempo muito parecidas, assim.
Achei um filme muito bonito, me prendeu com muita facilidade, muito por conta da comédia dentro dele, assim. É meio mórbido em momentos, mas é muito bonito, assim, que acho que faz muito sentido com esse momento que elas estão vivendo, né, de um parente próximo ali da morte, próximo a falecer, tendo que ter esses cuidados, né? É um filme que fala muito de memórias, de relembrar, enfim, achei super legal, então fica super aqui de recomendação, porque esse filme realmente, pra mim, foi uma grande surpresa. Bom, então foi isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou da minha lista. Também deixar aqui nos comentários quais foram os melhores filmes que você assistiu durante o mês de dezembro. E foi isso, e até o próximo vídeo.